prego, mas a salvação é a porta de entrada, não é a porta de saída. Isso aí. Salvação não é a salvação é a porta de entrada para te tirar das trevas. Salvação não é. Cara, isso é tremendo quando você entende salvação e senhorio. Jesus não é Senhor dos salvos, Ele é Senhor dos senhores. Porque Ele te salva para ser Senhor. Ele te salva para você se reposicionar em domínio. O plano original de Deus Sempre foi. Como é que foi a frase que o senhor falou? O plano original de Deus nunca foi salvação. O plano original de Deus sempre foi domínio. Eu vou explicar isso para vocês. Eu nem vou falar disso aqui então. Eu ia falar de justiça, mas não vou falar não. Eu vou falar de senhorio. E eu percebi que Deus abriu uma porta aqui, né? Deus abriu uma porta aqui. Quer ver uma coisa? Jesus veio o quê? Para resgatar o que se havia perdido. A ideia original de Deus qual era? Dominar sobre todas as coisas. Aí ao contrário, o homem pegou o domínio e domina sobre pessoas. Pessoas você não domina, você conduz. Você domina sobre coisas. Você lembra um homem que Jesus curou, que cuspiu nos olhos dele e disse: o que é que tu vês? Ele disse: eu vejo os homens como árvores. Jesus disse: não, tá bom não, vem cá. Porque se você vê pessoas como coisas, você vai tratá-las como coisas. E coisas você domina, pessoas você conduz. Então toda liderança. Agora escuta isso. Escuta isso. Cara, diante de Deus, Deus está levantando uma geração que entendeu o que é servir. O primeiro homem a dominar outro homem na terra foi um homem chamado Nimrod. Foi o cara que criou a Babilônia. Ele foi o primeiro mercador de escravos que o mundo conheceu. Nimrod foi o primeiro homem que algemou um homem e vendeu ele como escravo. Por isso que todo lugar que homens dominam sobre homens, o princípio é babilônico, não é celestial. É verdade. Porque o céu não é eu mando e você obedece, o céu é façamos nós. Até na criação o homem participou. Deus chamou Adão para participar da criação, porque Adão que colocou o nome no que Deus criou. Adão participou. Por isso que Salmo 8, verso 4 diz assim, ó, que um pouco menor do que Deus ele nos fez, de glória e honra nos coroou, nos deu domínio. Oh, Jesus. Nos deu domínio sobre todas as obras das suas mãos e colocou tudo debaixo dos nossos pés. Então se Deus me deu domínio sobre as obras das suas mãos, então Ele me deu domínio sobre os homens. O homem não é obra da mão de Deus, é obra do coração de Deus. Porque Efésios 1,4, a Bíblia diz que Deus o elegeu nele, antes da fundação do mundo. Deus formou o homem do pó da terra, mas não criou o homem do pó da terra. Deus criou o homem nele. O céu não é seu destino, é sua origem. Pegou? Amém. O céu é sua origem. Aleluia. Deus te elegeu nele. Quando Deus criou uma árvore, o que é que Ele disse para a árvore? Nasce? Não, Ele diz terra, produz árvores. Por isso que quando você arranca uma árvore da terra, ela morre, porque ela é desligada da fonte de vida. Quando Deus criou um peixe, Deus disse peixe nasce? Não, Ele disse mar, água, produza peixe. Quando você tira um peixe da água, o que acontece? Ele morre. Agora quando Deus criou o homem, Ele não terceirizou. Ele não mandou ninguém fazer. Ele disse, façamos nós, o homem, a nossa imagem e a semelhança. Por isso que todo homem que anda longe de Deus, ele morre. Espiritualmente, ele não entende o seu propósito. Nós temos que voltar ao propósito original. Por isso quando Jesus fala de divórcio, o pessoal fala assim, ó, mas Moisés deu carta de divórcio. Aí Jesus diz o quê? Deu carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Mas no princípio não era assim. Meu Deus. Porque no princípio o que era? Era um homem e uma mulher. Então nós temos que voltar ao princípio para fazer a coisa certa. Amém. O princípio era um homem e uma mulher. Por que Deus tem que criar regras? Regra é a quebra do princípio. Por que Deus teve que escrever não matarás? Porque Caim matou Abel. Se ninguém matasse ninguém, não precisava de uma regra. A regra é a quebra do princípio. A lei é a quebra do princípio. Agora nós achamos o quê? Que a graça veio depois da lei. A graça veio antes. A lei veio para quem não entendeu a graça. Porque quem é que
O que é que eles fizeram para sair do Egito? Nada. Deus disse, eu vos tirei com mãos fortes. Eu vou descer e vou falar com vocês. Quando Deus desceu, eles saíram correndo e disseram, fala tu, Moisés, e ouviremos, mas não fale Deus para que não honramos. Até hoje, as pessoas preferem alguém que fale em nome de Deus. Meu Deus. Quando Deus quer falar com ela. Aí Jeremias, no capítulo 31, Jeremias profetizou e disse assim, eis que naqueles dias renovarei a aliança com a casa de Jacó, e não como a que eu fiz com os vossos pais, porque eles invalidaram a minha aliança. Mas eu colocarei a minha lei no vosso interior, e ninguém mais ensinará o seu próximo, porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor. Amém. A lei qual era? A lei, quando passava uma mulher bonita, e você saía com ela, você transava com ela, para você ser apedrejado, você tinha que ser pego em adultério. Se você não fosse pego, você continua adulterando. Porque a lei estava escrita numa pedra. Agora Deus pega a lei e coloca no seu interior, é o Espírito Santo que está aqui. Quando passa uma mulher bonita que você olha, na hora ele diz, ô cabeça, essa mulher não é sua. Na hora você, ô checa lá, mandará lá baixar. Por quê? Você foge. Então o que é mais difícil, andar na lei ou na graça? Na graça. A graça não é uma oportunidade para pecar. É isso aí. A graça é para tirar você mais rápido do pecado. Amém. Amém. Agora a salvação é por graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora reino é por obras. Reino é conquistado à força, diz o Senhor. Por isso que as pessoas não entendem. Então nós aprendemos alguns princípios errados. Nós aprendemos que para ser cheio do Espírito Santo eu tinha que orar e ir para o monte, eu tinha que jejuar, eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo. O Espírito Santo não vem porque você é forte, ele vem porque você é fraco. Eu que ajudo nas suas fraquezas. Ele não vem porque você fez alguma coisa para merecê-lo, ele vem porque você precisa dele. Sem mim nada podeis fazer. Mas a religião nos ensinou o quê? Que você tem que dar o primeiro passo para Deus te abençoar. Quem dá o primeiro passo é Ele. Jesus disse, eu vos escolhi, não foi vós que me escolheste. Agora eu entrei, pronto, sou salvo, aceitei Jesus. Agora eu preciso me esforçar para praticar justiça. O justo pratica justiça. Quem é o justo? É aquele que foi justificado por Jesus. Por isso que não adianta eu ser bonzinho sem Jesus. Eu tenho que ser justificado, tenho que ser salvo, para depois praticar a justiça. Reino é prática de justiça. Tem salvos que não conhecem o reino. Por quê? Porque eles são salvos, mas não praticam justiça. Vão ser salvos, pastor, vão para a glória? Vão. Mas não vão governar com Cristo. Lembra que Jesus fala das parábolas? Ele diz assim, a vós que foste fiel no talento, eu te darei, se fosse no 3, eu te darei 5. Se fosse no 5, eu te darei 10. Se fosse fiel, guardasse a mina, eu te darei, sobre 10 cidades terás autoridade. Lembra da parábola das 10 minas? Então isso o que está dizendo? Jesus diz o que? Você vai governar comigo. Aquele que vencer, herdará comigo todas as coisas e sentará comigo no meu trono, assim como eu me assentei no trono do meu Pai, porque eu venci. Agora vencer o que se Jesus já venceu para você? Jesus venceu para você a salvação, não o reino. O reino é você que tem que conquistar. Amém. E aí sempre aquela briga de Calvino e Armínio. Calvino diz que quem dá o primeiro passo é Deus. Armínio dizia que quem dá o primeiro passo somos nós. E os dois estão certos. Deus dá o primeiro passo, eu entro na salvação e agora pela salvação eu preciso crescer em justiça. Eu preciso praticar justiça, porque a noiva, ela está ataviada com linho fino, que são os atos de justiça dos santos. A noiva, ela tem que se vestir de justiça. A igreja, ela tem que praticar justiça. E o que é praticar justiça? É dar ao outro o que lhe é de direito. Qual é o seu direito? Você tem um direito, eu tenho uma obrigação. Seu direito é ser amado. E o meu direito, minha obrigação é te amar. Se eu pratico o teu direito, alguém vai praticar o meu. Então a igreja precisa se reposicionar em Deus. Então deixa eu ver aqui. A quantidade de salvos, ela não determina o destino de uma nação. Por que tem igreja que cresce, a cidade cresce o crime, cresce a prostituição? Você nunca perguntou isso para Deus? Eu perguntava isso a Deus. Por que a nossa cidade de Itajaí está crescendo? Todo dia no jornal tem morte, tem isso. Por quê? Porque nós somos salvos, mas ainda não somos senhores. Não dominamos o mundo. E aí, aí o que acontece? Aí nós queremos ser candidato a presidente, a governador, a deputado, achando que isso é o governo. Isso não é o governo, a autoridade não é essa. Quem tinha o governo do Egito, quem era? Era Faraó, mas quem é que tinha autoridade?
Era José. É verdade. Faraó governava no tempo de fartura, no tempo de necessidade, só homens de revelação governam. E nós estamos vivendo um tempo de escassez espiritual. Quem é que vai governar nesse tempo? Homens de autoridade. Então nós não podemos mais ir uma igreja só para cantar e pregar. Nós temos que ir porque nós temos um propósito. Amém. Quando eu chego numa cidade, cara, a primeira coisa que eu faço é levantar um altar de Deus. Eu domino sobre esta cidade. Esse lugar é meu, é do meu Senhor. Amém. Eu proíbo o diabo. Cara, nós temos que tomar o senhorio. Porque você não vai vencer nenhuma guerra aqui embaixo sem vencer ela aqui em cima. Hã? Não é? Agora como é que se vence a guerra? Moisés adorava aqui em cima, Josué guerreava lá embaixo. Arão e Hur seguravam aqui no braço. Quem é que venceu a guerra? Uma equipe. Uma equipe. Hã? É uma equipe. Deus só trabalha com equipe. Por isso que a primeira coisa que Jesus fez no ministério foi levantar uma equipe. Não foi levantar um templo. Então hoje nós temos templos lindos, mas não tem equipe. Equipe de proclamadores, adoradores e intercessores. Adorador, intercessor e proclamador. Né? É os três que Jesus levantou na terra. Pedro, Tiago e João. Pedro era o proclamador, foi ele que começou a igreja. João era adorador, é aquele que deitava a cabeça no peito. E Tiago foi o que morreu pela igreja, o intercessor. Né? A mesma coisa tinha no céu. Deus começa a igreja, Jesus morre por ela e o Espírito Santo termina ela em Apocalipse. Porque tudo que acontece na terra é reflexo do céu. Verdade. Tudo que acontece na terra é reflexo do céu. Davi separou 3 famílias. Ele trouxe a arca para Jerusalém, botou a arca em Jerusalém e separou 3 famílias ao redor da arca para adorar a Deus. Por 40 anos eles adoraram a Deus. A família de Jedutum, a família de Amã e a família de Asaf. E você vai ver o nome das 3, cada um tem um significado. Proclamação, adoração e intercessão. É louco o negócio. Um se chama pilar. Então assim, por quê? Porque era grupos, é equipe, sempre o ataque em equipe. Aí o que acontece? No céu também tinha um proclamador, um adorador e um intercessor. Gabriel era o proclamador. Toda boa nova, quem é que trazia? O anjo, Gabriel. Toda guerra, quem é que fazia? Miguel arrancava a cabeça de todo mundo. E o adorador, quem era? Lúcifer. Aí, Lúcifer cai. Por que você acha que Deus procura adoradores que o adorem em espírito de verdade? Porque a equipe não está completa. Se você levanta o altar de adoração, você atrai a proclamação e a intercessão. Então, nosso trabalho é levantar altares de adoração. Porque daí eu tenho autoridade. Se eu adoro, eu tenho autoridade de dizer para os anjos de guerra, vamos avançar, e dizer para os proclamadores, e profetizar e liberar a palavra de bênção. Entendeu? Mas esses caras, o que acontece hoje? A nossa igreja, né, vocês sabem, vocês estão nos púlpitos, nós também. O que acontece? Tem mais exibição do que adoração. Não se constrói nada fora do púlpito. Fora do púlpito não se tem aquela vida. Poucos homens, poucas mulheres têm a vida com Deus fora do púlpito. De construir um altar de adoração, de buscar a Deus. Por quê? Porque no altar, no púlpito, o que eu vou falar agora é forte, hein? É forte para mim, Deus falou isso para mim. No púlpito nós ganhamos oferta, mas no altar nós somos a oferta. Meu Deus. No altar ninguém tira foto com a gente, ninguém compra o nosso CD, ninguém quer bater palmas, ninguém no altar, não tem nem oferta, nós somos a oferta ali, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, eu vou fazer isso porque eu estou entendendo o que eu tenho que fazer. Então é isso que eu comecei a entender de 10 anos para cá. E eu comecei a entender e comecei a andar em outra pegada, em outro lugar. E Deus está levantando uma geração, brinco, que está entendendo isso. Deus está levantando, Robert, uma geração que está entendendo isso. Uma geração que sabe, e por isso Deus vai nos abençoar muito. Amém. É uma geração que Deus vai abençoar muito, que Deus vai dar muito recurso. Entendeu? Se a gente entender o que nós temos que fazer com esse dinheiro, com essa fama, porque Deus vai nos deixar famosos, tá? Deus vai nos deixar famosos, porque Deus deixa, ele não esconde uma lâmpada debaixo de uma vasilha. Ele coloca no alto para que ilumine toda a casa. É Deus que faz isso.
No altar ninguém tira foto com a gente, ninguém compra o nosso CD, ninguém quer bater palmas, ninguém no altar, não tem nem oferta, nós somos a oferta ali, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, eu vou fazer isso porque eu estou entendendo que eu tenho que fazer. Então é isso que eu comecei a entender de 10 anos para cá, e eu comecei a entender e comecei a andar em outra pegada, em outro lugar, e Deus está levantando uma geração, brinco, que está entendendo isso. Deus está levantando, Robert, uma geração que está entendendo isso. Uma geração que sabe, e por isso Deus vai nos abençoar muito. Amém. É uma geração que Deus vai abençoar muito, que Deus vai dar muito recurso. Entendeu? Se a gente entender o que nós temos que fazer com esse dinheiro, com essa fama, porque Deus vai nos deixar famosos, tá? Deus vai nos deixar famosos, porque mas Deus deixa, Ele não esconde uma lâmpada debaixo de uma vasilha. Ele coloca no alto para que ilumine toda a casa. É Deus que faz isso. Agora, João Batista, a Bíblia diz que ele crescia e se fortalecia no deserto, até o dia que Deus o apresentou a Israel. Quem apresenta é Deus. Nós não vamos ter padrinho, é Deus que vai nos mostrar. É Deus que vai nos mostrar. Então, é esse coração que nós precisamos ter no Brasil, na América, na Europa, onde Deus nos levar. Eu sou um altar, eu vim aqui levantar um altar de adoração para o meu Deus. Tem países que eu não vou para pregar, eu vou só para orar. Eu vou só para ficar lá sozinho. Eu fui para a Suíça, nós fomos para a Suíça, ficamos 2 dias só adorando a Deus. Para a Suécia, só adorando a Deus, na casa do Denis. Adorando, daqui a pouco fizemos um culto na casa, começou a chegar algumas pessoas, um sueco, a família dele foi batizada com o Espírito Santo, foi tremendo. Então assim, nós precisamos entender isso. E aí você acha que Deus vai deixar a gente com necessidade? Não, cara, Deus vai dar para a gente poder fazer. Nós vamos andar um tempo que nós que vamos comprar nossas passagens. E nós vamos com o nosso dinheiro, com a nossa passagem. E quanto é que custa? Nada. Nós vamos aí. Se quiser dar, eu não trabalho para a igreja, eu trabalho para Jesus. Não é a igreja que me sustenta, quem me sustenta é Jesus. Então nós temos que entender isso, gente, que Deus vai levantar gente para cuidar da gente. Deus vai levantar gente para cuidar da gente. Hoje, né, o Rafael conhece a minha vida, eu tenho pessoas que Deus tem levantado com avião, tem homens lá que têm aviões próprios, que viajam comigo, me levar para pregar. Eu não tenho, mas Deus deu para eles. E eles cuidam da gente. Deus dá dinheiro para as pessoas cuidar da gente. Eu ando num carro que eu ganhei, moro numa casa que eu ganhei. Então assim, mas nós precisamos ter um propósito, não um ministério. Deus não sustenta teu ministério, Deus sustenta o teu propósito. Amém. Meu Deus não exalta homens, Ele exalta o propósito. Aleluia. Deus exalta a verdade. Todo homem que estiver exaltando a verdade vai ser exaltado por Deus. Meu Deus. Nós precisamos entender isso, que Deus, Ele unge os homens, mas Ele exalta a verdade. O trabalho de Deus é levantar a verdade. Todo homem que estiver levantando a verdade. Cara, por isso que a Bíblia é categórica, ela não esconde o pecado de ninguém. Você sabe que Abraão mentiu, que Salomão pecou, que Davi adulterou, entendeu? Porque Deus deixa claro. Eu disse assim, agora você percebe uma coisa, nenhum deles perdeu o propósito. Sofrendo no ministério, mas por quê? Porque eles pecaram porque eram homens, mas eles tinham ministério. Isso não é uma legalidade para pecar. Né? Você lembra de Sansão? Sansão, qual era o propósito de Sansão? Sansão vai nascer, ele vai crescer. O anjo apareceu para a mulher, em Juízes capítulo 13, para Zeruia, esposa de Manoá. E o anjo falou para ela, teu filho vai ser diferente, ele vai ser nazireu de Deus. Ele vai destruir os filisteus. Aí, quando ele aparece de novo, Manoá pergunta assim para ele, tá bom, e quando o menino nascer, como é que a gente cuida desse menino? Veja bem, se esse menino é especial, ele vai fazer algo especial, eu não posso alimentar ele com algo da terra, eu preciso saber o que é que o céu tem para ele. Vocês estão entendendo? Você percebe que toda vez que Deus trabalhava com o povo dele, ele mudava o cardápio. Quando Deus levou o povo para o deserto, ele mudou a comida vinha do céu agora. Não vinha mais da terra. E aí eu vejo hoje líderes fazendo curso de administração para administrar a igreja. Igreja você não administra com a cabeça, você administra com o coração, gente.
Você administra seu ministério com o coração, porque vai ter lugar que você está lá pregando, Deus vai dizer, ó, deixa tudo aqui que você vendeu, dá oferta, e ainda dá uma oferta para o pastor. Tem lugares que eu fui pregar, voltei para casa de pé, sem carro. Por quê? Porque Deus dá o provedor. Deus dá pão para o que come, mas dá semente para o que semeia. Nós somos provedores, nós não somos mendigos espirituais. Amém? Não é a igreja que nos sustenta, quem nos sustenta é o Senhor. Amém. É o Senhor que nos mantém. E nós precisamos ter essa cabeça, né? Porque, irmãos, a cortina vai fechar e o show vai acabar. Glória a Deus. Mas ainda vai ter um povo desesperado por Deus ainda. E Deus está guardando algumas pessoas para esse tempo, um tempo de escassez, que Amós profetizou no capítulo 8, versículo 11. Amós disse que haveria uma fome sobre a terra, e não seria fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Andariam errantes de mar em mar, procurando a palavra e não encontrariam. Então, querido, você quer ver uma coisa? Abra aí comigo Romanos capítulo 1. Ô, você está aí mais perto aí, dá uma aguinha para nós, vamos. Aqui, Romanos, capítulo 1, Romanos. Olha o que Paulo diz aqui. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele está dizendo, Evangelho natural. Pode ser assim, né? Evangelho de Deus, ele está falando. Ué, Evangelho de Deus ou Evangelho não é de Jesus? Aí ele diz assim, ó, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, e foi declarado filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pela qual recebemos a graça e o apostolado do amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais também sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos, graça da parte de Deus, nosso Pai, Pai de Jesus Cristo. Primeiramente, dou graça ao meu Deus por meio de Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque a todo mundo é anunciado a vossa fé. Olha o que ele diz aqui no verso 9. Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu filho. Peraí, lá em cima ele está falando do evangelho de Deus. Aqui ele está dizendo o evangelho de seu filho. Isso aqui fala do que eu estou falando para vocês. Um salva e o outro reposiciona. A ideia, Jesus não pregou salvação. Jesus pregou arrependei-vos porque está próximo o reino. Jesus ele não falou de salvação, ele falou de reino. Agora vocês que estudaram teologia, vocês alguma vez na teologia sistemática estudaram sobre o reino de Deus? Não. Vocês estudaram sobre paternidade? Não, eu também não. Porque a teologia que nós herdamos é a teologia assembleana, é uma teologia presbiteriana, é batista. Nós não se fala de reino, se fala de salvação. Salvação, salvação, salvação e salvação. Mas não se fala de reino, de reposicionar o homem no domínio, de trazer o homem de volta. Espera aí. Eu sei que não existe dois evangelhos, até porque Gálatas fala, né? Que quem prega outro evangelho seja anátema, né? Mas dentro de um tem dois propósitos, um salva e o outro a senhoria. Quando o Senhor perdeu, que o homem pecou, o Senhor perdeu o que? O Senhor perdeu o homem, ele perdeu o que ele fazia através do homem, porque Deus vinha conversar com Adão todo dia. Adão não precisava ser curado, porque Adão tinha saúde divina. Adão tinha 100%. Eu não acredito que, como a ciência diz hoje, que o homem só usa 10% da capacidade da mente, né? 8, 9, né? Você acha que Deus faria uma coisa com 100 para usar só 9? Onde é que o homem perdeu? Ele perdeu no Éden. Com certeza o homem perdeu no Éden. Como é que ele colocou o nome em todos os animais? E nas aves que voam? E nos peixes das profundezas do mar?
das águas, do rio, porque o jardim tinha 4 rios. Como que ele colocou esses peixes, o nome em tudo? Tá aí uma pergunta, não sei. Será que ele voava? Não sei. Amém, deixa pra lá. Então, ele perdeu o que ele fazia através do homem. Quando o Senhor fala aqui do Evangelho de Deus, é porque um resgata você das trevas e o outro reposiciona você. Não é só ser salvo, mas ser senhor. Você só é senhor do que não te domina. Você já viu que a única coisa que Deus chama de senhor na Bíblia é o dinheiro? Ele diz, ninguém pode servir a 2 senhores. Porque o maior concorrente de Deus pela vida do homem é o dinheiro, não é nem o diabo. O diabo já foi vencido na cruz. Meu Deus. O homem não cai mais pelo diabo, ele cai pelo dinheiro, pela fama, pelo sucesso, pelo poder. Né? Então o que acontece? Deus, a única coisa que Deus chama de senhor, ele diz. Ninguém pode servir a 2 senhores, o há de servir a um Então o que acontece? O que Deus fala acerca do dinheiro? Que o dinheiro vai correr atrás de nós. Nós vamos ter muito, nós precisamos ter muito. Eu preciso ter muito dinheiro, eu cuido de muita gente. Eu viajo o mundo inteiro aí, eu gasto hoje aí uns 300, 350, 400 mil reais por mês na obra de Deus. Então eu preciso ter dinheiro. Agora o problema qual é? O que eu faço para ter esse dinheiro? Porque o problema não é ter, o problema é que Deus não dá para me ter, Ele dá para me fazer. Eu não posso ter, claro que eu posso. Mas eu preciso entender que o que eu tenho é para mim fazer algo com isso. Por isso nós gastamos dinheiro com gente. O evangelho da salvação, ele é diferente do evangelho do reino. O evangelho da salvação, ele te liberta. O evangelho do reino, ele te estabelece. Jesus te salvou para você praticar a justiça de Deus. Há salvos que ainda não herdaram o reino. Por quê? Porque ainda não praticam justiça. Primeiro ele te salva, depois ele te dá o reino. Por isso que Jesus disse, eu sou a porta. Se você não entrar por Jesus, você não pode viver o reino de Deus. Jesus disse, eu sou a porta. Você não entra sem Jesus, porque é Ele que te salva. Então vamos lá. No reino você entende que você já é senhor. Tem gente que acha que se não tiver riqueza é maldito. E infelizmente a gente tem ouvido isso em alguns evangelhos, irmãos. É por quê? Porque ele entrou pela graça, mas ainda não entrou no reino. Por quê? Porque na realidade do reino, você sempre vai ter mais. Você sempre vai ter mais do que você pode mostrar. Sempre. A realidade do reino, assim, é diferente. Você tem, mas aquelas coisas não dominam você. Você pode ter um relógio, um Rolex, mas essa coisa não domina você. Você pode ter um avião, mas tudo que você tem, ele tem um propósito do reino. Você tem aquilo para fazer algo para Deus. Deus te deu aquilo, por isso que ele diz, negociai até que eu venha. Deus te deu aquilo para um propósito, né? Quando a Bíblia diz assim o quê? Conhecer e prosseguir em conhecer. Conhecer é salvação, prosseguir em conhecer é reino. Porque você entrou, você tem que continuar. Você lembra daquela parábola que Jesus fala, filhinhos, eu vos escrevo, 1 João capítulo 2, versículo 15, filhinhos, eu vos escrevo. Quem é o filhinho? O filhinho foi o que aceitou Jesus. O Senhor diz o que para ele? Filhinhos, eu vos escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Mais na frente ele diz, jovens, eu vos escrevo porque a minha palavra está em vós e já venceste o maligno. Depois ele diz, pais, eu vos escrevo porque conheces aquele que é desde o princípio. Você vê a diferença do filhinho, porque o filhinho é perdoado da culpa do pecado. O jovem, que já andou em Deus, quando ele fala jovem, ele está falando não numa idade cronológica, mas ele está falando no tempo que você está vivendo com Deus. Aqui ele perdoa você da culpa do pecado. Aqui ele perdoa, ele tira você do poder do pecado. E aqui você é tirado da presença do pecado. Pais, eu vos escrevo porque conheces aquele que é desde o princípio. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O ciclo. Jesus diz, não vos conformeis com este século, mas transformai pela onde? Renovação da vossa mente. Agora, o que pode renovar a sua mente? É o seu espírito. Paulo diz em Romanos capítulo 12. O espírito transformado, ele renova a mente. E o problema é que nós queremos encher a cabeça de conhecimento
e não vivemos uma vida no Espírito. Você vê a diferença do filhinho, porque o filhinho é perdoado da culpa do pecado. O jovem que já andou em Deus, quando ele fala jovem, ele está falando não numa idade cronológica, mas ele está falando no tempo que você está vivendo com Deus. Aqui ele perdoa você da culpa do pecado. Aqui ele perdoa, ele tira você do poder do pecado. E aqui você é tirado da presença do pecado. Pais, eu vos escrevo porque conheces aquele que é desde o princípio. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O ciclo. Jesus diz, não vos conformeis com este século, mas transformai pela onde? Renovação da vossa mente. Agora, o que pode renovar a sua mente? É o seu espírito. Paulo diz em Romanos capítulo 12. O espírito transformado, ele renova a mente. E o problema é que nós queremos encher a cabeça de conhecimento e não vivemos uma vida no espírito. Temos boas mensagens, mas não vivemos uma vida no espírito. E Paulo diz o quê? Não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita. Ciclo, tá vendo? Até a vontade de Deus tem ciclo. Jesus já fazia a vontade de Deus, mas no Getsemane ele lutou. Ele disse, Senhor, se tu puderes, afasta de mim essa vontade, assim. Mas contudo seja feita a tua vontade. Então, Deus não me chamou para viver a boa vontade. Deus me chamou para viver a perfeita. Na boa vontade de Deus, Jesus tinha 12 anos. Na perfeita, ele estava na cruz. Meu Deus. Deus não me chamou só para viver o bom e o agradável do Evangelho. Me chamou para viver o perfeito. E o perfeito qual era? O cumprimento do propósito. Não é verdade? Então, cara, para o diabo não tem problema eu fazer milagres. Não tem problema eu curar alguns enfermos. Não tem problema quando eu entendo que eu nasci para algo perfeito. E aí eu começo a posicionar e reposicionar minha vida e posicionar a vida dos outros. O diabo não tem problema com o ministério, ele tem problema com o propósito. Mas por isso que tem gente que perde o propósito e continua no ministério. Mas perdeu o propósito. Nós precisamos resgatar o que se havia perdido. Olha, quando você lê isso aqui na Bíblia, não dá vontade de perguntar, meu Deus, mas o que é isso que Deus está falando aqui? O escritor de Hebreus diz o quê? No capítulo 5, versículo 11, o escritor de Hebreus diz assim, a esse respeito temos muito que dizer, mas de difícil interpretação. Porque vos tornastes tardio em ouvir. Capítulo 5, versículo 11. Versículo 12 agora. Com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de alguém. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Está na sua Bíblia assim? Tá, porque é criança. Porque é criança. Você está entendendo? O cara foi salvo. Mas ele ainda não está experimentado na palavra de justiça. Ele está salvo. Por que Paulo fala em Gálatas capítulo 4? Paulo diz assim, se o herdeiro for menino, de nada ele difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Meu Deus, é isso. Tua menina tem quantos anos? 12? Tem. É tua filha? É herdeira. Pronto, é herdeira. Mas ela pode assumir herança? Não. Por quê? Porque ela não cresceu, ela não é de maior ainda. Então tem salvo que está na igreja. Ele é herdeiro, mas não assumiu ainda, cara. Porque ele está no leitinho, que leitinho, fazendo campainha toda semana. E Paulo não, o escritor de Hebreus, que eu acho que é Paulo, né? Os teólogos acham que não, mas eu acho que é Paulo. Mas amém. Porque é criança. Agora, olha o que Paulo diz aqui, o escritor diz aqui, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercidas para discernir tanto bem como mal. Agora olha o que ele diz no capítulo 6. Pelo que deixamos os ensinos elementares da doutrina de Cristo. Paulo está dizendo assim, Paulo não, o escritor está dizendo assim, vamos deixar os ensinos da doutrina de Cristo. Pô, cara, isso parece heresia. Falei para me deixar o que Cristo falou.
Ele não está menosprezando. Ele está dizendo que tem mais para você avançar. Você está entendendo aqui? Está dizendo assim, ó, pelo que deixamos os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. E o ensino sobre batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Agora olha o que ele diz aqui. É impossível que o que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo ao vitupério. Poxa, peraí, Jesus está dizendo que não tem mais cura para aquele cara ali? O cara pecou, quer dizer que não tem mais? Tem salvação, mas o ministério nunca mais será o mesmo. Caio Fábio é o mesmo? Não. Jimmy Swagger é o mesmo? Não. É impossível, o escritor está dizendo, que aquele que provou o dom celestial. Meu Deus. Você está entendendo? Por isso que o cara vai ser salvo, o cara pecou, caiu, se arrebentou todo, ele vai ser salvo? Vai. Porque salvação você não perde, você joga fora. Ele vai ser salvo, mas o ministério acabou para ele. Nunca mais vai ser o mesmo. Davi foi o mesmo depois que caiu? Não. Nunca mais foi o mesmo, cara. Depois que Davi caiu, ele começou já a preparar o filho para... Ele não conseguiu mais. Não foi... Agora ele perdeu Deus? Perdeu o propósito? Perdeu a salvação? Não. Porque até o sétimo nunca mais se apartou da casa dele. Então quer dizer, Deus é misericordioso. Mas o que eu digo é justiça. É a prática da justiça aqui na terra, o governo da justiça. Então ele está dizendo aqui, ó, deixamos a doutrina de Cristo. Não está menosprezando, está dizendo que tem mais e eu preciso avançar. Quando Deus permite, a gente fala de salvação, não fala? Olha, gente, vamos falar de salvação. Agora a igreja hoje, irmãos, ela precisa se reposicionar no reino de Deus. Nós temos que salvar. Eu não me lembro de 13 anos de ministério Mevan, eu não me lembro de ter pregado uma vez num domingo que ninguém tivesse aceitado Jesus. Todo domingo pessoas aceitam Jesus, porque é a prioridade. Ela tem que aceitar Jesus, porque ela tem que passar pela porta primeiro. Jesus é nosso rei, é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Não é? Jesus é o nosso Deus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, para você entrar no reino, você tem que passar por mim. Não tem jeito. Não tem jeito. Você vai ter que passar por Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Agora, qual é o propósito? Não é menosprezar a salvação. É dizer, tem mais. Dentro da salvação, tem reino de Deus. Por isso que a gente nunca pode tirar isso do contexto. O pastor Luiz falou que salvação... Deus não quer salvar. Não, eu estou dizendo que a ideia original de Deus não era a salvação. A salvação foi o plano B. A ideia original de Deus é domine o homem sobre todas as coisas. Né? Domine ele sobre todas as coisas. Domine sobre o tempo, domine sobre tudo. Adão dominava sobre tudo. Na salvação eu recebo benefício. No senhorio, no reino eu recebo senhorio. Por isso que Moisés me tirou do Egito, mas Josué me introduziu na terra. Ou seja, Jesus me tirou das trevas. Agora, o trabalho da igreja é colocar as pessoas no propósito do reino. E a igreja fica fazendo campainha para tirar, para abençoar. Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. E nós não posicionamos ninguém, cara. Nós não posicionamos as pessoas no reino. Nós não colocamos elas, dizer para elas aquilo que nós conversamos hoje, Robert. Te posiciona, tá doente, vai pra guerra. Não estou dizendo que você não tem que tomar um remédio, eu estou dizendo que você tem que guerrear. Você tem que ir para cima. É reino, eu sou dono aqui, quem manda aqui sou eu. Mas o mundo é do diabo. Deus nunca deu a terra para o diabo. Salmo 24 diz que a terra pertence ao Senhor e a sua plenitude. Aleluia. O diabo governa, pode governar a política, pode governar a mídia, pode governar algumas coisas. Mas o governo do mundo espiritual é do Senhor. Amém. E ele quer posicionar a igreja. O que é que ele diz para a igreja? Senta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos por estrado dos teus pés. Jesus nos tira do Egito, a igreja nos reposiciona. O Senhor
O Senhor, às vezes mas o Senhor está irado com... Você acha que o Senhor está irado com os pecadores? Você acha que a ira de Deus é contra os pecadores? Não é não. A ira de Deus é contra a igreja. Está na Bíblia. Romanos capítulo 1 diz assim, a igreja, Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim, não me envergonhe do Evangelho. Romanos é fantástico, cara. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pronto. Pois nele se descobre a justiça de Deus. Entendeu? Na salvação é que você descobre a justiça de Deus. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Agora, olha o verso 18. Do céu. Estou lendo a tua tradução aí, Bri. Romanos 1, 18. Romanos 1, 18, né? Acho que a minha Bíblia tem muito pequenininha. Romanos 1, 18. A ira de Deus só revela do céu contra toda a capacidade e perversão dos homens que detêm a verdade pela prática da injustiça. Agora eu pergunto para você, quem é que detém a verdade? Quem é que pode deter a verdade? Quem tem a verdade. Claro. E quem é que tem a verdade? O Senhor. A igreja. Ele deu para a igreja. Então ele diz assim, do céu se manifesta a ira de Deus pelos filhos da impiedade que detêm a verdade pela prática da injustiça. Aí você vai lendo ali, no continuação você lendo, aí você começa a ver a prática do homossexualismo, por que Deus entregou as paixões. Por quê? Porque a igreja não se posiciona, cara. A igreja não tem que ir para a rua fazer passeata contra gay. Me mostra hoje no Brasil ou nos Estados Unidos 20 igrejas que são capazes de cuidar de homossexuais. É verdade. Então a nossa luta, a nossa guerra, a ira de Deus, por que Jesus chegou em Jerusalém? Quando Jesus chega em Jerusalém, o primeiro lugar que ele vai é onde? No templo. O que é que ele faz no templo? Ele expulsa os mercadores. Mateus capítulo 21, abre para nós. Mateus capítulo 21. Então a ira de Deus é contra quem detém a verdade. Você tem uma verdade, Pedro. Você não tem uma verdade. Por isso que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Porque eu não sei. Agora eu já sei. Por isso que Jesus disse, se eu não tivesse vindo e não vos tivesse falado, vocês não teriam pecado. Mas agora já não há desculpa para o seu pecado. Agora eu sei. Entendeu? Eu sei. Eu sei que Jesus quer de mim. Por que eu vou fazer outra coisa? Manipulação, cara. Controle de pessoas. Domínio. E isso não é reino. Lê para nós Mateus 21. 21 primeiro? Pode ser. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhe: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para que se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior... Vamos ler o 12 aqui. Lê o 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas,
E disse-lhes: está escrito: a minha